Tudo bem, pessoal? Estamos no programa Alt Brasil e voltamos aqui em Piracicaba, novamente, interior de São Paulo, para entrevistar a psicóloga Sofia Pampolini. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, e você? Prazer tê-la aqui conosco no programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o autismo, sobre a questão de atendimento, tratamento, né? Sobre algumas metodologias que existem. Eu queria, inclusive, que você nos dissesse como que você se interessou por entrar nessa área, né? A sua formação. Claro. É um prazer estar participando desse movimento. Eu acho muito importante que as pessoas do Brasil tenham mais acesso à informação a respeito desse assunto tão importante. Eu sou psicóloga, formada na Unesp de Bauru. Logo que eu me formei, eu já iniciei uma pós-graduação em neuropsicologia. Já desde, na verdade, da escola, eu já fazia trabalhos voluntários com diversos tipos de transtornos e quadros diferentes. Então eu sempre tive um pezinho, um interesse Na área, né? Na área, sempre. E sempre com criança, sempre foi a minha grande paixão. E aí quando eu saí da graduação, eu fui fazer uma especialização em neuropsicologia. E na neuropsicologia eu entendi muito mais a fundo várias dessas questões do desenvolvimento e do funcionamento neurológico e neuropsicológico das crianças e dos indivíduos. Daí eu fui ficando cada vez mais encantada. E foi logo após também que eu comecei a trabalhar com o primeiro autista, diretamente. E aí desde então foi Se apaixonou pela área e... Nunca mais eu vou sair. Bacana. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo, na verdade, quais são os primeiros sinais que os pais e as mães devem estar atentos, né, em relação ao seu filho, no sentido de tentar detectar, né, sentir a questão do autismo, né? Provavelmente os primeiros sinais que os pais vão perceber na criança é o atraso na linguagem. Então aquela criança que está com 3 anos e ainda não fala, ou que fala poucas palavras, ou que faz frases muito curtas só de uma palavra. Os pais também podem observar se a criança interage ou não com crianças da mesma faixa etária, ou mesmo com crianças um pouco mais velhas. Se a criança mantém e sustenta contato visual, se ela responde quando ela é chamada pelo próprio nome, comportamentos repetitivos. Então, andar na ponta dos pés é um comportamento que aparece muito cedo, quando aparece bastante cedo. Sim. Enfileirar objetos, comportamentos que sejam repetitivos e exclusivos. O que isso significa? Significa que a criança faz o comportamento sozinha, se você tiver ou não tiver lá, ela vai continuar fazendo, não tem diferença. Uhum. Isso chama estereotipia. Esse tipo de comportamento é típico do quadro. Então é importante os pais observarem, nossa, meu filho assiste o mesmo desenho 50 vezes no mesmo dia. Não estou falando que necessariamente é. Entendi. Mas pode ser uma tendência à repetição, que é uma das características do quadro. quadro. Uma pergunta interessante, muita gente se faz, eu mesmo me fiz, né, quando eu tive o caso do meu filho, né, onde que eu devo levar meu filho primeiro? Qual é o profissional? É o psicólogo, é o psiquiatra, é o neuro? Qual que é o profissional, né, que a gente deve primeiro levar, né? Para fazer o diagnóstico? Para poder saber, olha, eu vou dar o start em alguma coisa, para poder ter um diagnóstico, um entendimento sobre isso, né? Se há suspeita do autismo, quem faz o diagnóstico formal é ou o psiquiatra ou o neurologista. Entendi. Existem psiquiatras e neurologistas específicos para a infância, então se os pais preferirem, podem procurar um profissional que seja já direcionado à infância. Alguns psiquiatras pedem avaliações de psicólogos. Entendi. Dependendo do quadro, se eles têm alguma dúvida ou não. Mas sempre quem vai bater o martelo e dizer se essa criança está ou não está no espectro é o médico. É o psiquiatra? É o psiquiatra ou o neurologista. Ou o neurologista, um dos dois. Entendi. E aí, foi o que aconteceu com o meu caso, né? O doutor Francisco Assunção foi o psiquiatra que fechou o diagnóstico, né? Aí ele me disse, olha, você deve procurar um psicólogo, um psicólogo comportamentalista, né? Terapia ocupacional, né? TO, fono, e no neuro e tal. Então, assim, aí passa o tratamento, né, para que as pessoas possam, né, isso, encaminhar. Os profissionais que a família deve procurar dependem muito de quando a criança foi diagnosticada. Isso é interessante, né? Uma criança a partir de que idade, mais ou menos? Isso. Uma criança que recebe o diagnóstico com 2 anos tem um perfil muito diferente de uma criança que é diagnosticada aos 7. Que é o caso do meu filho, foi, por acaso. Porque a criança mais velha, ela acaba desenvolvendo algumas habilidades motoras que, por exemplo, seria o trabalho muito focado da TO no começo dos anos iniciais. Não que o trabalho da TO não vai ser necessário depois, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Mas ele é muito... Quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor o prognóstico e provavelmente mais profissionais ela vai ter acesso a. Entendi. Quer dizer, uma criança com 2 anos diagnosticada, ela vai passar por uma psicóloga, por uma TO, né, um terapeuta ocupacional. Ela consegue ter uma gama de profissionais de atendimento maiores, é isso? Em razão da idade em que foi diagnosticado? Em razão da idade, e também vai depender das necessidades específicas daquela criança. Tem crianças que conseguem desenvolver a fala
como a gente conhece, sem a necessidade da fono, mas não conseguem desenvolver a fala com sentido social, que daí já é a parte que a psicóloga vai trabalhar. O autismo é o espectro, então nenhuma criança é igual a outra. Então as necessidades de tratamento também vão ser diferentes. Quer dizer, não existe um pacote, né, de atendimento padronizado, quer dizer, Não. cada criança é uma criança, né? Existem níveis diferentes, né, do autismo. Sim. É por isso que o serviço tem que ser individualizado, né? Isso. E tem que ser compreendido, então, qual é o tipo de tratamento. E por falar em tratamento, a gente estava batendo um papo aqui antes até, você me falou que existem basicamente 3 tipos de tratamentos, né, de métodos, metodologias, né? Para falar um pouquinho, né, para o pessoal que está nos assistindo. Claro. Existem 3 principais, mas não quer dizer que não existam outros, né? Sim. Mas esses são muito conhecidos. Existe uma metodologia americana chamada Floor Time, que é comportamental, mas ela parte do interesse da criança. O que significa isso? O terapeuta tem objetivos, mas ele vai construir esses objetivos a partir do interesse da criança. Então, o tema sobre o qual ele vai construir a sessão vai ser um tema proposto ou trazido pela criança e não necessariamente um material organizado por ele. Essa metodologia chama Floor Time. Floor Time. E isso foi desenvolvido nos Estados Unidos foi também? Foi desenvolvido nos Estados Unidos. Isso. Eu sei que tem um núcleo em Recife, que é credenciado no Brasil para fazer a formação de profissionais na área. E as outras metodologias? É bastante interessante. A outra metodologia, ela também foi desenvolvida nos Estados Unidos. Ela se chama Sunrise. Ela foi criada por 2 pais, o pai e a mãe, que receberam o diagnóstico do seu filho. E na época, o tratamento que eles tinham acesso era ficar institucionalizado e era um tratamento bem pouco humanizado. A família não quis submeter o filho a esse tratamento e eles começaram a observar a criança. Então a mãe registrava tudo que o filho fazia, tudo que ele olhava, tudo que ele gostava. Quando ela foi fazendo esse registro, ela conseguiu perceber quais eram os padrões de comportamento dele. E aí, a partir disso, ela fez uma tentativa de fazer com ele a estereotipia, que é aquele comportamento repetitivo que a gente comentou. Entendi. Que no caso desse menino, existiam várias, mas eram muito estereotipias motoras. Então era rodar um prato na mesma posição, fazer o flap com as mãos, andar na ponta dos pés. Ela fez isso junto com ele, foi a primeira vez que ele se conectou com ela. Foi a partir disso que ela e o marido desenvolveram uma metodologia. Hoje o filho deles é perfeitamente funcional. Lógico. E eles dão cursos, ensinam sobre a metodologia. Quer dizer, ela conseguiu entrar no mundo do filho a partir justamente das estereotipias dele, os movimentos repetitivos que ele fazia, né? Isso. E aí, a partir disso, ela foi ensinando as habilidades sociais. O foco do Sunrise é totalmente habilidade social. Num programa Sunrise, você não se preocupa em ensinar a habilidade cognitiva propriamente dita. Eu não quero que a criança saiba me dizer, saber me contar 1, 2 e 3. Eu quero que ela saiba olhar para mim, eu quero que ela tenha um interesse genuíno em manter o contato visual enquanto ela está fazendo uma conversa. Eu quero que ela seja capaz de alternar entre loopings. Eu falo, você fala, eu falo de novo. Entendi. E fazer conversas com vai e vem. E justamente esse é o social, quer dizer, criar uma socialização da criança. Ela não tem uma função cognitiva. O cognitivo o que é? O aprendizado, né? Aprendizado é mais próximo ao conteúdo escolar que a gente conhece. Entendi. Não tem essa função, é puramente social. E a terceira metodologia que você me disse é o ABA, então, né? Isso. O ABA é muito famoso, não só no Brasil, mas no mundo. É a forma de tratamento que tem mais pesquisa científica embasando ela. Isso porque o ABA nasceu na psicologia, é uma metodologia extremamente ampla que lida com inúmeras questões. Olha, quer dizer, é uma coisa interessante, né? Estou descobrindo agora. O ABA, então, não é só para autismo. Não. Ele serve para outros tipos de transtorno de fobias, é isso? Sim, serve para transtornos, fobias, dificuldades escolares, ou não dificuldades, mas você quer, por exemplo, melhorar os hábitos que você tem de saúde e higiene dentro da sua empresa. Você pode usar princípios da análise do comportamento. E quem trabalha com isso é um psicólogo, então? Com análise do comportamento propriamente, não. Você pode ter um fisioterapeuta formado em análise do comportamento, mas quem faz a análise do comportamento no sentido de tratamento... De tratamento é o psicólogo. Para o autismo, sim. O que existe hoje, digamos assim, de inovação, alguma coisa nova disponível em relação ao tratamento, atendimento? Hoje o autismo tem sido muito pesquisado e isso é muito bom, porque a gente tem mais informações. Em termos comportamentais, tem bastante coisa que dá para avançar. Então, tem inúmeros tratamentos.
Os tratamentos e a forma como cada profissional vai conduzir o tratamento vai depender muito da necessidade daquela criança e do contexto, da realidade daquela família. Entendi. É muito importante o atendimento ligado à família, quer dizer, né? Que seja integrado, né? Com certeza. E inclusive a escola, né? O profissional ir até a escola para poder conhecer, né? Como é que é o ambiente, a interação escola-aluno entre os colegas, né? Isso é importante também, né? É muito importante, porque a família está ali 24 horas por dia, Sim. 7 dias por semana, ao longo da vida inteira daquela criança. Uhum. Então, entender quais são as dificuldades no trato que aquela família específica tem, qual o contexto que aquela criança vive. Cada família é diferente, da mesma forma que cada criança dentro do espectro é profundamente diferente. A forma como você vai conseguir sucesso dentro de cada contexto, com cada família, com cada criança, pode ser que seja profundamente diferente. Então, o profissional tem que ter essa sensibilidade de perceber o que está em jogo. Alguns pais têm uma preocupação muito grande em relação à causa, genética, se é genético, se não é genético. Uhum. Outros pais não, querem mais uma orientação do que eu faço agora. Isso. A criança tem, e aí? Não que uma necessidade ou uma ansiedade seja mais importante que a outra, não é esse o ponto. Mas o profissional tem que saber atender quando a família tem uma ou outra, para poder ajudar aquela criança. Mas a forma como a criança está, o mundo onde ela está inserido, se o profissional não entender, ele não vai conseguir de fato fazer orientações que ajudem o desenvolvimento daquela criança. Por isso ir de vez em quando na casa, né, inclusive na residência, com certeza, para saber como é que é esse contato, esse relacionamento dentro, né, do seio da família, né? Isso. Uma coisa que geralmente gera muito embate com a família são as habilidades diárias, escovar os dentes, tomar banho, se vestir para ir para a escola, arrumar mala, almoçar, essas coisas que são muito pequenas, são muito difíceis de descrever. Então você pode me contar, olha, com meu filho tem uma dificuldade, toda vez que ele vai tomar banho, ele faz isso. É muito difícil para quem não é treinado em analisar o comportamento, descrever aquilo que a gente precisa saber para dar orientação. Entendi. Então, por isso a presença física do profissional ou vendo vídeos da criança nesses contextos é muito importante para o tratamento, para que a gente possa saber de qual comportamento a gente está tratando, de que forma ele acontece, em que contexto ele está inserido. E na escola isso é especialmente importante, não só pela criança em si, que é o foco de cada trabalho que a gente faz. A criança, ela vai estar dentro de um ambiente com inúmeros pares. Isso pode ser muito difícil para ela. Então, como ela vai manejar aquilo? O que eu preciso ensinar para que ela consiga ter mais sucesso naquele ambiente? Eu só vou saber se eu for lá. Entendi. Se eu tiver um contato mais estreito com as pessoas que estão lidando com ela todos os dias. Porque cada escola tem uma organização diferente, cada professora tem um manejo diferente das questões comportamentais, das questões cognitivas que podem aparecer. E as professoras, né, professores, eles precisam estar habilitados, eles precisam saber como proceder com aquela criança, né? O profissional de educação, ele tem uma formação para atender todas as crianças. Entendi. O profissional da saúde tem uma formação específica para atender aquelas necessidades do quadro com o qual ele está trabalhando. Entendi. Então é obrigação do profissional da saúde ensinar, olha, com essa criança você pode manejar assim. Vamos tentar implantar esse recurso, uma rotina visual. Vamos tentar implantar outro recurso. Cada criança vai ter uma necessidade. Entendi. Não tem uma receita de bolo pronta. Bolo, né? Não tem. Mas o outro aspecto que é fundamental da presença do profissional na escola é a inclusão. A inclusão no nosso país ela ainda é feita de uma maneira um pouco sofrida para as nossas crianças. Alguns lugares, infelizmente, ainda entendem que a inclusão é só dividir o espaço físico. Então a criança tem que estar dentro da sala, não importa se ela está participando, não importa se ela tem um local de direito enquanto sujeito ali. Entendi. E isso é verdadeira inclusão. Inclusão não é só estar no local, né? Mas é fazer parte realmente do local, né? Isso eu acho muito interessante. Bem, o papo foi muito agradável, queria agradecer a sua presença aqui, participação no nosso programa, né? E a gente fica por aqui, né, com o nosso programa Alte Brasil. Eu, comigo, Gustavo Fleury, voltamos numa próxima oportunidade. Inclusive, teria o maior prazer de conversar de novo com a psicóloga Sofia. E tem muito conhecimento que precisa ser levado para as famílias, que pode ajudar muita gente. Então, parabéns pela iniciativa, que esse projeto floresça. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí. Um abraço a todos, ficamos por aqui.